Oi, gente, espero que todos estejam bem. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver um pouco sobre as doenças da tireoide, tá? Começando, o que que é, né, a tireoide? Então, é uma glândula que ela é localizada na porção anterior do pescoço e responde pela produção de hormônios como triodotironina, que é o T3, e tiroxina, T4, que atuam aí na digestão, crescimento, metabolismo. As alterações na produção desses hormônios, T3 e T4, levam a manifestações clínicas de hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Então, aqui uma imagem, né, gente, ó, a traqueia e a tireoide, porção anterior. Anterior é na frente. A laringe, né? A tireoide vista de frente, a gente tem o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo e aqui, olha, o istmo. E a tireoide vista posteriormente tem as paratireoides, tá? Então, a tireoide, ela faz uma regulação hormonal. Então, a gente tem o sistema nervoso central, e tem o hipotálamo, que eu falei para vocês. O hipotálamo, ele produz TRH, que é um receptor que vai estimular lá na hipófise. A hipófise, ela pode produzir TSH. TSH, ele vai atuar lá na tireoide, que vai estimular a tireoide a produzir o T4 e T3. E esses hormônios vão atuar em algumas células-alvo. Mas também pode, às vezes, o hormônio T3 inibir lá no hipotálamo. Se ele inibe, às vezes já tem muita quantidade de T3 no corpo. Aí ele vai inibir para o hipotálamo não mais produzir o TRH, que não vai estimular a hipófise, tá? E o T4, esse hormônio, ele vai inibir aqui na hipófise, tá? Então, as diferenças, né, entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Tem muita confusão aí, qual que é o que engorda, qual que é o que emagrece. Hipotiroidismo, a gente tem uma origem primária, que é quando tem um aumento no TSH e a diminuição em T3 e T4. Lembra, olha, TSH, ele é produzido pela hipófise, tá? Que aí o TSH vai estimular a tireoide. Pode ser uma causa aí, uma ausência congênita da tireoide, né? Às vezes o recém-nascido já nasce sem a tireoide, pode fazer uma remoção cirúrgica, ou a destruição da tireoide por conta de uma doença autoimune, ou radiação, né? No tratamento. Pode ser uma deficiência de iodo. Iodo, gente, onde que a gente encontra? No sal. Hoje o sal já é obrigatório aí a vir com uma quantidade de iodo, tá? Porque a deficiência de iodo ou a ausência pode causar um distúrbio na tireoide. Inibição também por drogas. Às vezes tem medicações que inibem a produção na tireoide. 5% dos indivíduos apresentam o hipotiroidismo, é mais comum em mulheres com idades mais avançadas, tá? E a causa aí, por exemplo, em países subdesenvolvidos, é a ausência de iodo mesmo no sal, na alimentação. O quadro clínico, né? A gente tem um ganho de peso, letargia, fadiga, rouquidão, constipação, fraqueza, mialgias, pele seca e perda de cabelo, unhas quebradiças, edema, e as mulheres podem desenvolver uma puberdade precoce, amenorreia, galactorreia. Então, ó, letargia, quando a pessoa fica letárgica, fica mais lenta, tá? Fadiga é um cansaço.
rouquidão na voz, constipação, quando tem uma obstrução intestinal, né, quando o paciente tem dificuldade para eliminar as fezes, fraqueza, mialgias, dores musculares, pele seca, perda de cabelos, unhas quebradiças, edema pelo corpo, e as mulheres podem desenvolver aí uma puberdade, né, que é quando tem o crescimento das mamas, a menstruação, a menorreia, ausência da menstruação, e galactorreia, quando tem eliminação de líquidos pela mama, tá? Tem secreção pela mama. Diagnóstico. Confirma-se aí com os níveis de TSH estão elevados. Os níveis de T4 confirmam a origem primária e caracterizam uma gravidade da doença. Esse exame que a gente faz para verificar a quantidade de TSH é muito comum. Acredito que a maioria já deve ter feito. Por exemplo, esse resultado deu 4,39. Aí tem os valores de referência, né, gente? Para crianças, adultos e gestantes. É muito comum ter problemas na tireoide durante a gestação, tá, gente? Adultos, que é o mais comum de se fazer essa dosagem. Superior ou igual a 12 anos, o valor de referência seria de 0,38 a 5,33. Se essa pessoa for adulta, tá dentro do valor de referência, né, gente? Então, resumindo aí, né? O hipotireoidismo, então, é uma disfunção na glândula tireoide que passa a produzir menos hormônio tiroxina. Tiroxina é o T4. E é ele que regula o metabolismo. Então, pode ser congênito, diagnosticado no teste do pezinho, ou atingir adultos, na maior parte vítimas aí da tireoide de Hashimoto, que acontece quando os anticorpos atacam a glândula. Então, seria aí uma doença autoimune. É uma doença mais comum em mulheres e a proporção é de 6 mulheres para cada homem com hipotireoidismo. Sintomas: aumento de peso, retenção de líquidos, queda de cabelo, voz arrastada, prisão de ventre, anemia, raciocínio lento, sonolência durante o dia. Tratamento: a levotiroxina sódica substitui o hormônio com sucesso. Mas é preciso consultar um médico aí para ajustar as doses, tá, gente? Às vezes tem períodos que usam uma quantidade maior, períodos que usam uma quantidade menor, e é muito importante fazer essa dosagem de dose. Então, aqui mais uma fotinha, né, da localização. Lembra que ela fica na parte anterior da traqueia, tá? E o hipertireoidismo, né? Pode ser causado aí pela doença de Graves, pode ser causado por um bócio. Não sei se vocês já viram alguém que tem o pescoço é desse jeito, olha. Isso daqui é um bócio. Pode ter só um nódulo ou podem ser vários nódulos na tireoide. Pode ter uma secreção inapropriada de TSH. Lembra o TSH? Ele é produzido pela hipófise e estimula a tireoide, tá? Pode ser causado aí por tireoidites, que seria uma infecção, né, viral, bacteriana ou autoimune. E também pode ter um hormônio tireoidiano exógeno, às vezes por conta de alguma medicação ou alimentos, tá? Aqui uma imagem só para vocês verem como que seria uma tireoide normal. Quando a gente tem um bócio difuso, e aqui, olha, um bócio multinodular. Então, vários nódulos na glândula tireoide. Mais uma imagem, essa daqui é uma glândula tireoide normal. E aqui, uma glândula que tem hipertireoidismo, é uma glândula que está aumentada o tamanho. Quadro clínico, né? Ansiedade, nervosismo, irritabilidade,
fadiga, fraqueza muscular, tem o bócio, tem um emagrecimento, insônia, sudorese excessiva, palpitação, taquicardia, intolerância ao calor, a pessoa apresenta uma pele quente também, tá? E grudenta. Diagnóstico é baseado aí na anamnese, exame físico e avaliação laboratorial. O exame físico, a gente vai fazer a aferição de peso, pressão arterial, frequência cardíaca, inspeção da parte anterior do pescoço, então eu vou olhar esse pescoço para ver como que ele tá. Palpação da tireoide para determinar o tamanho, a consistência, a presença de nódulos. Um exame neuromuscular, dermatológico, cardiovascular. Então, só algumas imagens para vocês verem a diferença e guardar mesmo, né? Hipotireoidismo, cabelo seco, tem uma irritabilidade, um cansaço, uma pele seca e áspera. E a tireoide, ela apresenta-se diminuída. Já no hipertireoidismo, tem a perda de peso, os olhos eles ficam mais salientes, mais saltados, suores, pescoço inchado por conta do bócio e a tireoide apresenta aumentada. De novo, né? Só para vocês guardarem bem mesmo. Tem alguns sintomas diferentes, né? Ganho inexplicável de peso no hipotireoidismo, tá, gente? É diferente de alguém que está fazendo uma dieta para engordar, por exemplo. E no hipertireoidismo tem uma perda de peso repentina em pouco tempo, diferente de quem está fazendo um regime, uma dieta, tá? A aula hoje é essa. Espero que vocês consigam entender, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.